Ou seja, voltamos agora, vamos continuar a ler para terminarmos. Ou seja, nós devemos reconhecer que a natureza do nosso amor é limitada e tentarmos adorar e servir a divindade, ele aqui prefere chamar o eu, na outra pessoa. Aspecto desse eu, de qual cada homem e mulher é o seu oposto, o ser humano, o homem, amando e chegando a conhecer o eterno feminino através e pelos meios desse aspecto temporal e efêmero do eterno feminino, da divindade feminina, diria eu, que é a mulher pessoal. E ela ama e presta homenagem ao masculino eterno, através do qual e por meio do qual a sua corporalização é vista e sentida no homem da sua escolha. Em tal condição de mente e de espírito livre de vergonha, orgulho, vaidade, luxúria, medo e tudo o que possa sujar e lamear as águas da fonte sagrada, o corpo do Senhor, de cada um, é permitido contactar o seu imortal amante. Isto é importante realmente termos a noção de que o amor divino, o amar a divindade, pode ser sentido e obtido nesta relação pura entre dois seres. O par torna-se pontos de contacto e veículos de comunicação dos seus próprios eus superiores, um com o grande, the great self, carregado com divindade, a vida imortal. Esse dateless brood of heaven and eternity, no fundo, essa energia é o alimento perene, sem data, do céu e da eternidade. Claro que o que nós observamos todos, em geral, direi eu, todos observamos, é a direta antítese disto. O ser masculino e feminino tormentam-se e coagem-se um ao outro, envenenam-se, secam a sagrada fonte do outro. Entre parênteses, escreve esta frase muito interessante, pois ele pode ser secado e envenenado se o seu local, seu lugar de replenecimento, de reenchimento, é estragado, é destruído, é amaldiçoado e temido, praticando duplicidades, preparando traições, perpetrando subhumano, ou em tratar-se, não, mesmo subanimais, crimes. E tudo isso em nome do amor com letra pequena. Aqui está um aviso muito importante para as pessoas tentarem ser mais puras e transparentes e totais e íntegras e, portanto, não gerarem ou não aumentarem as tensões que possam existir nos outros, de invejas, de inseguranças, de rivalidades. E aqui, este lugar de reenchimento é, de certa forma, complexo, porque é tanto a um nível afetivo do coração como a um nível cerebral de memórias, e nós conseguirmos reconstruir o que foi estilhaçado numa discussão ou numa situação que pode ser por vezes
difícil e estamos muito pouco conscientes, o próprio Bragon aqui não desenvolve, estamos muito pouco conscientes dos efeitos de certo tipo de desequilíbrios da relação amorosa na estrutura psico-energética, vibratória, anímica da pessoa, o que a constitui nos seus chakras, no seu corpo subtil e espiritual. É um trabalho que cabe às novas gerações, os trabalhos para uma nova geração que já Adele de Cantal tentou escrever, mas que não conseguiu e apagou, ou destruiu, ou riscou, ou queimou, e que nós, nos nossos dias, continuamos a ter e não sabemos, ainda que tenha havido já mundialmente contributos muito notáveis, como Paul de Bragdon ou outros pensadores e amantes e artistas e mestres. Aqui ele cita Uspensky. Uspensky, como Uspensky diz, na maioria dos casos, o amor, tal como existe na vida moderna, tornou-se uma coisa passageira e fraca de sentimentos, feelings e sensações. É difícil, nas condições que governam a vida no mundo, imaginar um amor que não interferirá com aspirações místicas. Os templos do amor e da mística celebração dos mistérios do amor não existem mais. Isto é interessante, esta afirmação, e sabemos que o Uspensky tentou criar as suas comunidades e zonas de trabalho e aludiu à existência de ashrams ou comunidades, algo sufis ou espirituais, nas zonas da Ásia mais remota, mas sem que se tenha provado que verdadeiramente, alguma vez, estes templos de amor e da celebração mística do amor existia, já que se trata sempre de algo tão pessoal entre dois seres que essa vivência coletiva não é muito ou nada fácil. No mesmo ensaio, o Uspensky, não sabemos qual é, ele faz, contudo, ou dá uma nota mais esperançosa. O amor está ardendo. É o amor um fogo que arde eternamente e no qual a humanidade e todo o mundo são incessantemente purificados. Todas as forças do espírito humano e do gênio são evolvidas ou desenvolvem-se e refinadas. E talvez, sem dúvida, deste mesmo fogo, ou pela sua ajuda, uma nova força nascerá que libertará das cadeias da matéria todos aqueles que seguirem para onde ele conduz, amor. Está aqui uma visão de nova era, de esperança, que haja, a humanidade evolua para chegar a um estado em que o fogo do amor, e é importante esta realização que ele consegue, e que não há dúvida nenhuma que é, o fogo do amor que arde e vai purificando todos os seres. Manifestarmos o fogo do amor, abrirmos mais ao fogo do amor cósmico, eternamente ardendo, e todos os seres e mundos estão incessantemente a ser purificados. Esta aspiração à comunhão com o fogo foi muito desenvolvida pelo casal russo Nikolai e Helena Haris e pelos seus filhos Svetoslav e Yuri ou Jorge, que deram um ensinamento
do Agni Yoga, o yoga do fogo. Agni, o fogo, na tradição sânscrita ou indiana e muito cultuado nos Vedas. Fogo que realmente, para as pessoas que meditam e trabalham, de quando em quando nos abençoa visivelmente no nosso olho espiritual e que, portanto, é uma realidade para quem pratica e que deveríamos ter mais em atenção. Voltemos então a Bhagavad. Agora, apenas porque o amor pode ter uma força tão desvastante na vida, a fonte de misérias, sofrimentos físicos e emocionais sem número, ele também pode ser o mais poderoso de todos os agentes de regeneração, uma verdadeira fundação da nova vida. E isto é importante ser dito, porque há muita gente que descrê do amor. Uma relação teve a sua duração, falhou, um casamento, etc. E já não posso amar mais, já não quero amar mais. Não, isso é um erro total. A força do amor omnipresente e regenerador pode, de novo, ser despertado por uma pessoa e atualizado na sua vida, e poderá mesmo encontrar outro ser com quem esse encontro a dois dos fogos permite uma intensidade que revela mais o amor cósmico, ou o tal Self, ou o tal Brahman, ou a tal divindade mais viva e presente e, portanto, satisfazendo mais as pessoas. Diz-nos, continua então o Spence, que não, já não, mas Bragdon, pois onde quer que haja uma ação, há também uma reação igual. E a profundidade de uma sombra é um índice do brilho de uma luz. O fogo o fogo poderá gelar, mas também o gelo poderá ser queimado. O mestre disse: em todos os caminhos os filhos do homem ou do ser humano seguem o meu caminho, e em todos os caminhos, entre aspas, o seguidor da união é considerado o mais elevado. Elevado que isto é, agora já está a citar o Bhagavad Gita sem dizer onde, mas estou eu a reparar, mais do que o ser das austeridades, mais do que o ser da sabedoria, o seguidor da união, do Bhakti, é mais elevado que o homem das palavras. Portanto, o amor, o amante é preeminentemente o seguidor da união, pois o objetivo do amor é a união. Mas se os amores desejam apenas a união com o outro como pessoas, esse amor é exausto em relação a uma plenitude, e vem a saciedade e a chatice, a monotonia, ou então mesmo as repulsões rápidas e de um certo ódio que começam a entrar em jogo. Se, por outro lado, eles desejam união com o divino através e pelo meio do outro, em vez de serem facilmente quebrados e facilmente esvaziados como garrafas esvaziadas, eles tornam-se condutores de um reservatório de vida inexaustível. Aqui é um bom ensinamento em que ele tenta alertar para as pessoas não se deixarem quebrar nas suas desilusões
ou saciedades e monotonias ao não fazerem um trabalho espiritual, meditativo ou permanentemente de estarem a ver o outro ser como uma encarnação, como uma contraparte da divindade masculina ou feminina. Voltemos a Bhagavad. Sobre esta concepção de amor está evidentemente fundado o culto oriental de Sahaj. Sahaj, que é o estado de iluminação natural. E que ele explica assim, o objetivo do qual parece ser a liberdade espiritual, entre parênteses, moksha, que significa isso, a libertação espiritual, através e por meios de uma certa atitude e relação possível para ser estabelecida entre os amantes. Sahaj é o amor como um meio de iniciação, uma escapadela não da vida, mas para a vida. Ananda Coomaraswamy, e o distinto scholar oriental, erudito, inegavelmente um dos melhores, tem a dizer o seguinte sobre o assunto. Na Índia, nós não podemos escapar à convicção de que o amor sexual tem uma profunda e espiritual significação. Não há nada que nós possamos melhor comparar com a mística união do finito com o seu ambiente infinito. Essa experiência que prova ser ela própria e é a única fonte de fé. Isto é o que deve ser vivido, mais do que a auto-esquecimento. E esta unidade é possível quando os amantes terrestres se abraçam, se fecham nos braços de cada um, esquecendo-se a si próprios, na medida em que cada um é ambos. Proximidade física, contacto e interpenetração são expressões do amor apenas porque o amor é o reconhecimento da identidade. Estes dois são uma só carne porque eles se lembraram da sua unidade de espírito, lembraram ou realizaram, viram, sentiram. Isto é mais uma identidade completa de que a mera simpatia de dois individuais, e cada um como indivíduo não tem mais significado para o outro de que as portas do céu para aquele que está dentro de si. Esta parte aqui, vou ler até em inglês. This is moreover a fuller identity than the mere sympathy of the two individuals, and each as individual has now no more significance for the other than the gates of heaven for one who stands within. Aqui a frase é: quem entrou dentro do paraíso ou dentro do mundo espiritual já não liga às portas onde estava fechado antes o paraíso, antes de uma pessoa entrar nelas. E, portanto, cada um, como indivíduo, já não tem o significado, já que eles são agora um, ou estão no um. Aqui é uma zona. Ananda Coomaraswamy era também um monista e, portanto, consegue mais facilmente obter
este desprendimento da significação individual de cada um dos amantes. Ele diz-nos também, é como uma equação algébrica na qual só a equação é a única verdade e os termos podem ser nada. A mínima intrusão do ego, contudo, envolve um retorno à ilusão da dualidade. Isso escreveu Ananda Coomaraswamy e Bragadon, como não dualista, afirma. Meditemos e sintamos qual é a nossa linha e a do nosso companheiro ou companheira. Enquanto que é verdade que todos os verdadeiros amantes, simplesmente pela razão do seu ser, são candidatos a esta iniciação, apenas um pequeno número possui a qualificação necessária para o sucesso. E mesmo estes, frequentemente, não são capazes de comandar ou dirigir ou de manter as condições corretas, pois é imperativo que ambos pertençam à mesma dimensão, inhabit, ou seja, ao mesmo círculo de consciência, serem companheiros pares um do outro, karmicamente relacionados, moldados na mesma pasta moral exigente. Diz-nos ainda, o amor cósmico é tão estranho e uma coisa tão paradoxal de que para o nascido da base e para o torcido na paixão, que para aqueles que apenas fazem wine and flatter and regret and kiss and couple and beget, mete aqui uma série de atividades que são superficiais ou que são apenas aparências, para os quais essas pessoas que se lamentam, que pedem, que beijam, que suspiram, que adulam, não o reconhecem como um amor de modo algum. Nem são capazes de realizar, nem são capazes de conceber. O pleno não pode aparecer para eles senão como um vácuo. Pela mesma razão de que para a pessoa materialista o nirvana é nada. Aqui está uma boa crítica também aos que não são capazes de se abrir à totalidade, passando por uma fase de vazio ou de vácuo até se manifestar como pleno. Pois tal amor é possível de alcançar-se apenas quando nada de pessoal permanece. Ele é sem desejo, pois aquele que deseja está ainda com sede. É igualmente sem medo, porque o medo nasce apenas de haver um segundo. O amante cósmico rendeu a sua vontade em ordem ou com o fim de ser livre de querer, e não requer nada e não oferece nada ao amado, reconhecendo uma perfeição a qual não se pode acrescentar nada. Eles, citação de um verso, eles dão e tomam nenhum tipo de juramento ou promessa. A natureza é o laço entre ambos. Nenhuma oração persuade, nenhuma adulação adoça e ilude. Os seus significados nobres são verdadeiramente their pawns, são as suas forças de peões. Não são atraídos pelo prazer ou repelidos pela dor, ainda que eles possam jogar com a mais perigosa das paixões. Eles são sempre o arco e neva e nunca a seta. Sahaj, seis Coomaraswamy, não tem nada a ver com o culto do prazer. É a doutrina do Tao, o caminho da não procura. Tudo o que é de melhor vem para nós
para as nossas mãos, mas nós procuramos tomá-las, isso perpetuamente iludes. Os amantes não negam nada ao outro e, contudo, nunca falham. Eles bebem profundamente para além do ponto da bebedeira e realizam apenas claridade e sobriedade. Este amor não é um fim para um ente, pois é ao mesmo tempo um fim e um meio para ele. Não pode ser, portanto, associado com ideias sociais ou eugénicas. O desejo de crianças é um desejo de possessões, e o desejo de possessões é um desejo do mundo. Nem pode ser também associado com ideias de contracepção, tendo as suas raízes no sentimento de medo, porque, entre aspas, o amor perfeito deita para fora todo o medo. Também resiliência e autossacrifício não entram nesta relação. Fundadas numa profunda liberdade e familiaridade, isto traz uma não procurada e imperturbável serenidade nos momentos de grande intimidade, pela razão da ausência de todos os tabus e a presença da presença com letra grande. O fogo no altar. O Deus no santuário. A inteira natureza sintonizada com a adoração do mais elevado. Aqui nada é feito para si próprio ou para o outro. Nenhum esforço é feito para evocar uma resposta. Nada há que apoiar. Este amor não tem a ver com paixão ou surrender, ou entrega, ou rendição. Não conhece pecado, não conhece vergonha, nem desespero, nem exultação, pois ele é a paz que passa ou transcende toda a compreensão. E estas coisas significam para ele não mais do que ondas para as profundidades inimagináveis ou indiscerníveis do oceano. Demos graças a Claude Bragon, que esta leitura chegue também ao nosso amigo Francisco Moraes Charmento, que desencarnou ontem e que foi um ser de grande amor, de grande intensidade amorosa, vivendo com a sua plenitude o mais possível, ainda que sendo, de certa forma, apanhado numa vida social e em certo tipo de práticas de higiene de vida, de alimentação, que apressaram a sua desencarnação. O amor, aqui apresentado por Claude Bragon, desafia-nos, portanto, a termos uma capacidade maior de atingirmos a unidade com a fonte cósmica do amor e que, de facto, surge para o ser humano mais facilmente através da união entre o homem e a mulher, uma união na qual eles estão unidos para se encontrarem, para se abrirem à unidade divina ou ao eu superior ou ao espírito. É isso que nós devemos procurar atingir e demos graças, então, por este breve ensinamento em que Claude Bragon tentou estimular-nos a sermos amor mais intenso, fogo do amor, o Agni Prema Bhakti Om.
o amor unificador. Luz e amor. Lux, amor, 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 amor.